Gente, fico feliz por vocês estar aqui esta noite. Deus ministrou no meu coração uma palavra durante esses dias, não de amor, mas com muito amor, tá? Então, de repente, algumas coisas que eu vou falar aqui não são tão boas de ouvir, de escutar, mas pode ter certeza que é com muito amor e debaixo de temor de Deus, de tremor de Deus, que eu vou ministrar sobre esse assunto, amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Gálatas 1, do 1 ao 24, eu vou ler bastante versículo aqui agora. Gálatas 1, do 1 ao 24. Amém? Gente, se você ficar com sono, alguma coisa, esse barulhinho de chuva aí dá vontade de deitar. Mas cadê o tecladista? Um fundinho aqui, ó, Felipe. Faz um fundinho aqui. Eu sei que está confortável aí, mas fica legal ministrar com fundinho. Gente, antes de ler o versículo, eu sei que vocês têm consciência que vocês foram feitos para adorar a Deus, vocês foram feitos para servir a Deus, eu sei que vocês sabem disso, e eu fico muito feliz por saber que nós aqui do Brasil somos um povo privilegiado, amém? Por quê? Aqui você pode pregar o evangelho em qualquer lugar. Por exemplo, o pessoal faz trabalho na faculdade, outros fazem trabalhos nas escolas, rua, e não tem nada que nos impede de pregar o evangelho, não tem nada que venha a ser um obstáculo para a gente pregar o evangelho, falar do amor de Jesus para as pessoas. Então eu vejo aqui em Brodowski mesmo, autoridades da cidade, como por exemplo, delegado, diretores de escolas, as pessoas pedindo para a gente fazer alguma coisa para ajudar eles a respeito do trabalho deles com vida, seja na escola, seja na cidade. Então eles têm pedido para a gente fazer isso. Então não tem nada que nos impede de pregar o evangelho aqui, de fazer a obra aqui em Brodowski e aqui no Brasil também, amém? Então isso realmente nos deixa felizes. Mas existe um outro problema que muitas vezes a gente não para pensar nesse problema. E é sobre esse assunto que eu vou falar aqui essa noite, amém? Eu coloquei o tema dessa ministração, o outro. Por que o outro? Eu falo no sentido, por exemplo, eu sou casado com a Fabiana. E se existir, é lógico que não existe, mas é só um exemplo, de repente ela tem um amante, misericórdia, fala aí gente para mim, misericórdia, e aí o que acontece? Esse amante pode parecer uma pessoa boa, uma pessoa especial, uma pessoa diferenciada, mas a gente sabe que lá na frente, esse amante, ele vai destruir a vida das famílias que fazem parte desse círculo, ele vai destruir a vida de muitas pessoas, inclusive a dele. Então esse amante, ele nunca vai ser o marido, ele nunca vai ser membro da família, ele vai ser só amante, repete comigo, ele é só amante. E o que acontece no meio evangélico também é isso. Jesus, ele é o noivo da igreja. E hoje tem alguns problemas, ou um problema, que aparentemente as pessoas estão servindo o noivo Jesus, mas que muitas vezes sem perceber, eles não estão se relacionando com o noivo, eles estão se relacionando com o amante. A noiva está se relacionando com o amante, sem perceber, porque são parecidos.
Então, alguns evangelhos que estão sendo ensinados hoje são muito parecidos com o verdadeiro evangelho. E nesse texto de Gálatas que a gente vai ler, vamos começar a ler, depois eu acabo de explicar. Ó. Já existia uma situação dessa naquele tempo, na igreja em Gálatas. Ó. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas de Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, quem se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de Deus o Pai. Agora que começa. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Repete comigo, outro evangelho. Está devagar, hein, gente? Outro evangelho. Isso. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que a nós, um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se ainda eu estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoas alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, como eu procurava destruí-la. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Revelar o seu Filho em mim, para que o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Até aqui tá bom, feche seus olhos. Pai, eu coloco no teu altar, ó Deus, essa mensagem, ó Deus, essa palavra, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor tem me incomodado com essa mensagem, ó Pai. Deus, nós te damos a liberdade, ó Pai, de se revelar, ó Deus, ao nosso coração, ó Pai, aos nossos corações, ó Deus. Fala conosco, Pai, esta noite, Senhor Deus. Espírito Santo, vem dar revelação, ó Deus, para mim ministrar essa palavra, Deus, e vem dar discernimento e percepção para que eles entendam, Deus, a tua mensagem para eles esta noite, Pai. Então Paulo aqui, ele nomeia esse evangelho que eles estavam ensinando lá na igreja de Gálatas, em Galácia, ele nomeia de um outro evangelho. O que estava acontecendo ali? Eles estavam tentando fazer com que os cristãos voltassem ou praticassem o judaísmo. Então ele estava querendo trazer aquelas coisas que não era para eles. Como se hoje a gente começasse a querer guardar o sábado. É como se hoje a gente quisesse fazer festas ou outras coisas judaicas, do judaísmo. E o pior ainda, eles estavam tirando a respeito da salvação ser pela graça. Porque se você partir para o lado do judaísmo, você ia ter que de alguma forma viver pela lei. Então ali eles estavam tentando de alguma forma trazer o judaísmo para dentro da igreja. Mas aí, pode deixar esse texto aberto. Olha a declaração de Paulo, ó. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo.
É como se você achasse uma pedra brilhante, e aquela pedra brilha tanto que você fala assim, não, essa pedra aqui é ouro de verdade. Você vai ver, não é ouro, mas você vai achar que é ouro. E ali eles estavam oferecendo um outro tipo de evangelho, uma outra forma de salvação. E hoje a gente, nessa geração, a gente tem que lidar, você não pode ser extremista, mas você também não pode ser 100% liberal. Qual que é o equilíbrio? É a Bíblia. Então, quando não é 8, é 80. Estão de alguma forma tentando fazer com que eu e você venha servir um outro evangelho. Não o evangelho que Jesus deixou, não o evangelho que Jesus ensinou. É muito parecido, parece que é bom, tem prazeres momentâneos, é um caminho mais fácil, é um caminho mais gostoso, onde você pode fazer tudo ou você não pode fazer nada. Então, de alguma forma, eles estão tentando fazer com que a gente aceite esse evangelho genérico. Quem aqui já tomou Coca-Cola? Todo mundo, não tomou? A Jabuti tem o mesmo sabor ou não? Não, né? Tubaína? Também não, né? Tubaína. Então é a mesma coisa, eles estão querendo de alguma forma fazer um evangelho muito parecido com o que Jesus deixou, mas que na verdade não tem nada a ver com o evangelho que Jesus deixou. Então aqui, ó, eu tenho que colocar isso no meu coração, e vocês têm que colocar no coração de vocês, ó. James, qual que é o evangelho verdadeiro? Eu não estou falando de placa de igreja, mas eu estou falando assim, ó. Por exemplo, olha um falso evangelho, salvação por obras. Se você for bonzinho, você vai ser salvo. Mas eu estou pecando. Não, o importante é que você é uma pessoa boa, você vai ser salvo. Salvação sem regeneração. Eu vou ser salvo, eu não me recuperei moralmente, espiritualmente, eu continuo na prática do pecado, mas eu vou ser salvo. Sem regenerar, sem mudar, sem largar o pecado, sem largar a prática do pecado. É a mesma coisa que perdão sem arrependimento. Você já viu isso? Pedir perdão, mas não se arrepender. É a mesma coisa que eu ir lá roubar o carro do William. Eu vou lá e falo, William, você me perdoa, eu roubei teu carro. Ele vai falar assim para mim, James, eu te perdoo, mas eu não devolver o carro, eu ficar com o carro dele. Então esse é o tipo de evangelho que eles têm oferecido. Céu sem inferno. Não, esse negócio de inferno não existe. E eu estou falando coisa aqui, gente, que está dentro do cristianismo. Eu estou ouvindo crente falar essas coisas. Não é espírita, não é isso, não é aquilo. É cristão aceitando isso. Cristianismo sem cruz. Então eles estão tentando de alguma forma perverter o evangelho. Mas Jesus já pagou o preço. Então isso tem enganado muitos cristãos, muitas pessoas estão sendo enganadas com esse evangelho que está sendo oferecido. Olha a declaração de Paulo aí no versículo 8 e 9, ó. Ainda que a nós um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja ele amaldiçoado, como já dissemos e repito. Ele fez questão de falar 2 vezes. Ainda se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Agora eu vou deixar para vocês uns exemplos aqui de evangelho que eles têm tentado fazer com que eu e você aceite. Tem gente que fala, Jay, mas é difícil, porque eu não sei qual que é a igreja certa, qual religião que é certa, todo mundo fala que é certo, todo mundo fala que é desse jeito, daquele jeito, eu acabo ficando perdido. Mas olha só os evangelhos que estão sendo oferecidos para nós, ó. O primeiro assim, ó, evangelho hedonista. Repete comigo, hedonista. O que é um evangelho hedonista? É aquele que cultua o prazer, é aquele que é para satisfazer ele. E aí eles colocam, não, Deus te ama, Deus é teu pai, Ele é amor, Deus quer te ver feliz. Então vale tudo, o importante é eu ser feliz. E eu tenho entendido que eu quero sim ser feliz aqui. Eu sei que isso pode vir no meu pacote aqui, quando eu entreguei minha vida para Jesus. Mas acima da minha felicidade, eu quero passar a eternidade com Deus, amém? Pecado é pecado, acabou. Então, um dos evangelhos que estão oferecendo para nós é esse.
É o evangelho hedonista. Quer ver outro evangelho? Ó, é o burocrático. É aquela complicação também, já é 8 ou 80 para você ser salvo. Ó, vamos fazer uma campanha de 7 dias. Você quer ser próspero? Vamos para a campanha de 7 dias. Você quer ficar rico? Vamos para a campanha de 21 dias. Esse é o tipo de evangelho burocrático que eles estão nos oferecendo. Eu não sei se vocês viram, só para ver como que a gente é enganado. De vez em quando eles soltam algumas mensagens nos celulares. Mande esse versículo para 21 pessoas que você vai ter a bênção no último dia. E se você não mandar, você é amaldiçoado. Então isso é Você acha que precisa de fazer uma corrente dessa? E eu vejo um monte de gente da igreja fazendo essa corrente de oração. Fala, James, mas é versículo bíblico. Mas isso aí não tem base bíblica. Isso aí é um evangelho burocrático que eles querem ensinar a gente. Ele quer que eu e você sejam igual uns robozinhos. Você quer ver outro evangelho? Faz de conta. Eu faço de conta que eu prego, vocês fazem de conta que acredita. Eu faço de conta que prego, vocês fazem de conta que cumpre a palavra do jeito que foi pregado. Então tem muito evangelho faz de conta hoje também. Quer outro? Eu vou citar só alguns, gente, não vou nem aprofundar muito porque não é o foco dessa palavra, mas só para vocês entenderem um pouquinho dos evangelhos que estão sendo ministrados. Outro evangelho é o quê? É o evangelho monopólio. O que é um evangelho monopólio? Chega de Bíblia, vamos modernizar. Esses tempos atrás, há muitos anos atrás, quer dizer, um grande homem de Deus, uma referência, era muito parecido com o naipe do Silas Malafaia, em questão de conhecimento. Ele cai em adultério, e aí depois, tudo aquilo que ele pregava, ele começa a pregar o contrário daquilo. Ele começa a pregar a graça, ele começa a pregar um monte de coisa que não tem base bíblica. Isso é um evangelho monopólio. Chega de Bíblia. Agora eu vou ensinar para vocês. E aí a gente vê aquele versículo que lemos agora, que ainda que um anjo venha te ensinar um evangelho diferente do que aquele que Jesus ensinou, do que aquele que está na Bíblia, que seja amaldiçoado. Aí aparece o líder dos Mormons também, no caso é outra religião, ou seita, mas no caso de Mormons, o cara vai lá e ele fala assim, que um anjo visitou ele e trouxe um evangelho para ele, trouxe uma coisa diferente para ele. Isso não é bíblico, esse não é o evangelho, esse é amante também, é o outro. Quer ver outro? Evangelho pague e leve. É o evangelho que você vai ser abençoado do tamanho da tua oferta. Uma observação, é lógico que você planta, você colhe. Mas ali no caso, eles estão te vendendo a bênção. Se você me der R$1.000, eu te abençoo. Se você não tem dinheiro, você está enrolado. Então olha só quantos evangelhos que eles estão nos ensinando hoje. Vocês querem ver outro evangelho? O evangelho show. O que é um evangelho show? É aquele que a gente acaba, não é porque está num estádio, não é porque está num lugar diferente, mas é aquele que a gente acaba mais adorando quem está ministrando do que o próprio Deus, que é o Criador. Resumindo, o evangelho show é aquele que a gente adora a criatura e não o Criador. É outro evangelho oferecido para a gente. Então, tem vários amantes. O último amante que eu vou citar, é o evangelho pragmático. Qual é esse? É a moda. O que está na moda hoje? Hoje está na moda você servir a Deus desse jeito. Então vamos lá que está fluindo, está funcionando. Aí vai outro lá, já começa um outro movimento. Hoje está na moda servir a Deus daquele outro jeito. Aí lá vai as igrejas acompanhar aquele outro tipo de amante, aquele outro tipo de evangelho. Então isso aqui é um pouquinho do que eles estão fazendo com o evangelho. James, mas por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão oferecendo tanto tipo de evangelho, de ensino do evangelho? Porque eles querem atrair as pessoas, não para o paraíso, mas para as igrejas. E aí às vezes a gente vê igrejas lotadas, mas algo que eu coloquei no meu coração, o nosso alvo
se encher a igreja é bênção, mas o nosso alvo é povoar o céu. Adianta encher a igreja, ministrar heresia, ministrar coisa não bíblica, e essas pessoas não ir para o céu? O que adianta isso? Então olha o que fala no versículo 10, ó. Acaso busco eu agradar, ou acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou eu agrado os homens ou eu agrado a Deus? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então eles estão fazendo isso porque eles querem arrumar alguma forma de atrair as pessoas do mundo para dentro da igreja. E aí fica mais difícil, porque você vai pregar a verdade, você vai pregar o que está na Bíblia para as pessoas, aí vem um e prega algo ou muito radical, ou muito liberal, e as pessoas ficam confusas e acabam não se convertendo, acabam não querendo conhecer esse Deus que você serve. Amém? Então, Paulo, ele sabe o porquê que aquilo estava acontecendo com ele sabe qual era o propósito dele aqui na terra, ó. Olha o que ele fala no versículo 15, ó. Versículo 15, mas Deus me separou desde o ventre materno, e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Então Paulo, ele tinha consciência, de que ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Eu tenho certeza que se eu perguntar isso aqui para vocês, todo mundo vai falar que, eu também, eu sei que eu fui escolhido. Mas será que aqui no teu coração você sabe? Acho que eu não fui escolhido não, porque está estranho minha vida, eu estou estranho. Então Paulo, ele sabia disso. Eu estava escutando uma mensagem do pastor Cirilo, e ele pega aquela passagem que Jesus está ali pregando, e aí as pessoas começam a falar quem era Jesus. Não, ele é Elias, ele é não sei quem, ele é não sei quem. Aí ele vira para os discípulos dele e fala assim, e vocês, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro se levanta e ele fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E resumindo, aí depois Jesus vai falar para ele, que fala o que ele ia ter, que ele seria o Pedro, que ele seria a rocha, que sobre ele ia edificar a igreja dele. Mas presta atenção, ele fala que sobre Pedro, ele não ia edificar a igreja de Pedro, ele ia edificar a igreja dele na vida de Pedro. Então se eu e você foi edificado, se a igreja de Jesus foi edificado na vida nossa, através das nossas vidas, as pessoas vão conhecer Jesus. Então presta atenção, Pedro não era o fogo, ele não era o brilho, ele era a lâmpada, amém? Então, Deus separou eu e você desde o ventre da nossa mãe para ser o quê? Para ser lâmpada, para ele edificar a igreja dele. Pode continuar? Eu sei que muitas vezes a gente acha que é difícil ser evangélico. Quem aqui acha que é difícil ser evangélico? Levanta a mão. Ou é fácil para vocês? Eu sei disso. Eu pergunto para você, qual que é o tipo de dificuldade que você tem? É meu emprego, eu vivo desempregado. É meus pais. Minha dificuldade é o quê? É me manter em santidade. Minha dificuldade é que eu não posso namorar agora. Tem tantas dificuldades que eu sei que vocês têm. Só que quando eu olho para o lado, quando eu olho para o próximo, aí eu vou aprender a ser uma pessoa que vai valorizar a vida que eu tenho, a liberdade que eu tenho, a casa que eu tenho. É muito simples, não precisa de ir longe. É só eu e você ir no hospital com pessoas com câncer. Você ir num asilo, você vê lá um homem que criou 10 filhos, e que quando ficou velho foi abandonado e está lá sozinho no asilo. E às vezes a gente, não querendo desmerecer nossos problemas, nossas lutas, mas uns problemas tão pequenininhos, quer parar de ir na igreja, quer abandonar o ministério, quer abandonar tudo.
E aí a gente acaba desvalorizando tudo aquilo que Jesus fez por nós e que muitos mártires fez por nós. Presta atenção, ó. Um bastão geracional foi colocado na minha mão e na tua mão para essa geração. Foi colocado um bastão. Se eu aceitar esses evangelhos, se eu aceitar esse amante, eu vou desvalorizar o que Jesus fez para mim na cruz, eu vou desvalorizar o que muitos mártires fez para mim e para você, para fazer com que o evangelho chegasse até aqui, chegasse até as nossas vidas. Então, quantos mártires, quantas pessoas que deu a vida pelo evangelho, e aí de repente a gente, por alguns problemas tão pequenininhos, pensa em parar, pensa em desistir. Eu não consigo, eu não aguento. E aí eu penso, essas pessoas que são mártires, uns morreram decapitados, outros crucificados de ponta cabeça, outros apedrejados, e a gente está aqui vivo, mas muitas vezes está reclamando da vida que temos. Eu estou com um problema emocional, eu preciso de cura. Então às vezes eu fico olhando isso, aí eu começo a ler a vida dessas pessoas, ou dos discípulos de Jesus, ou desses mártires, eu falo, meu Deus, eu acho que eles queriam viver hoje, e eu jamais queria viver o tempo deles, tempo de perseguição. Aí você olha do outro lado do mundo, você vê pessoas ali sendo sacrificados também, sendo decapitados, sendo humilhados também. E aí tem gente que fala, mas James, por que isso acontece? O evangelho não é amor? Quantos aqui concordam que o evangelho é amor? E não fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, não é assim? E muitas vezes a gente não lê a parte do deu. Se Jesus, que era o Filho de Deus, que não precisava passar o que ele passou, sofreu, por que eu e você não vamos sofrer por causa do evangelho? Por que nada, tudo tem que dar certo na nossa vida do jeito que a gente planejou? E ali fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, e muitas vezes a gente não quer dar para as pessoas. Então presta atenção, o evangelho é amor, mas não é pedir amor, é dar amor. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E às vezes a gente fala, Deus amou o mundo que vai nos dar. Então, um dos problemas das pessoas é esse, só quer receber o amor. Ninguém me dá um abraço. E você, tem dado abraço nas pessoas lá fora? Ninguém vai me visitar. E você, tem visitado as pessoas lá fora? Então Jesus, ele não pediu amor, ele deu. Então realmente, o evangelho, ele é amor. Então Jesus, ele deu amor. Pode continuar, gente? Eu fico imaginando Paulo de frente com a Gabi. Já ouviu o programa de frente com a Gabi? Aí a Gabi, não é a Gabriela aqui não, é a Gabi lá da televisão, tá gente? Aí a Gabi pergunta para ele, o que é viver para você? Paulo, o que é viver para você? E aí Paulo, ele fala simples, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro, só isso. Eu acho tremendo que aí Paulo, ele tem tanta consciência do que ele tem que fazer aqui nessa vida, do que ele tem que fazer aqui nessa terra, que ele fala assim, ai de mim se não pregar o evangelho. Se for por obrigação, eu estou cumprindo uma missão que me foi dada, mas se for por amor, eu vou receber galardão. Então presta atenção, eu tenho que pregar o evangelho, nem que seja por obrigação, porque é para isso que eu estou aqui, para isso que Jesus me resgatou, para que através da minha vida, outras vidas viessem a conhecer Ele, é para isso que Ele te resgatou. Então Paulo, ele entende qual que é o evangelho correto, qual que é a maneira correta de viver.
E eu quero continuar falando, mas antes, eu gostaria até que vocês já se colocassem de pé. Depois eu continuo falando, não vou demorar muito ainda, mas eu acho muito importante isso que vai acontecer agora. Até se o Felipe puder parar agora de tocar e vir aqui também. Eu quero mostrar um vídeo para vocês, mas eu gostaria que todo mundo viesse aqui na frente, depois eu continuo falando. Eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui fortalecido. Você vai sair daqui mais e mais apaixonado pelas vidas lá fora, mais e mais apaixonado pelos mártires, mais e mais apaixonado por Jesus. Eu gostaria que todos viessem aqui. Deixa eu só ver qual vídeo que eu passo, que tem 3 opções aqui. Se tiver alguma criança, eu gostaria que criança não olhasse o vídeo, mas eu gostaria que vocês assistissem ele até o final. É muito importante, a gente tem que ter consciência do que é viver o verdadeiro evangelho. Cara, se você não tem perseguição igual isso que eu vou mostrar aqui agora, glória a Deus pela tua vida, mas pensa um pouquinho neles. Se eu aceitar esse evangelho que eles estão me oferecendo, eu vou estar jogando tudo fora isso que esses mártires fez por nossas vidas. Então eu quero que você assista agora, depois eu continuo falando. Deixa eu só ir ali mostrar o vídeo que eu esqueci o nome. Só um minutinho, gente. Não se distraia. É o primeiro vídeo, viu, Suelen, se eu não me engano. Deixa eu ver. Eu só vou passar esse. Presta atenção nesse vídeo, gente. Isso é uma simulação de algo real, de um tempo de perseguição dos romanos aos cristãos. Foi mal. Palavras
Agora eu te amo. Pode pausar aí. Feche seus olhos. Eu gostaria de pedir para que o louvor já subisse. Eu gostaria que vocês ficassem aqui na frente por enquanto. Eles vão ministrar uma canção. Eu só queria que, de alguma forma, a gente pudesse ver o que tem acontecido em outros países, em outras nações. E eu sei que é difícil para você, muitas vezes, se guardar, se manter em santidade, ser uma pessoa diferente. Mas, cara, imagina essas pessoas que hoje é perseguida. Imagina essas pessoas hoje que dá a vida, que é capaz de não negar Jesus. Será que se fosse eu e você, o que a gente faria no lugar dessas pessoas? Eu sei que todo mundo lembra em 2015, quando 21 homens ali também foi decapitado. Mas eles ficou ali, eu fiquei olhando as imagens, assistindo o vídeo, eles ali cantando, adorando a Deus, e não negaram Jesus. Deus sabe o limite de cada um, as forças de cada um de nós. Tem um outro vídeo também, que é de um menino, que também ia ser martirizado. Ele só precisa negar Jesus. Enquanto o soldado está ali, eles acabam ali pegando ele para prender ele. Aí chega, não sei se é um parente dele, esse rapaz chega ali naquele lugar, fala, ó, ele empurra o soldado, dá um abraço nele e fala, ó, só nega Jesus, só fala que nega. E aí ele, com toda a audácia, ousadia, ele fala bem alto, viva o Rei Jesus. Ele tem entendido, essas pessoas têm entendido, que o evangelho verdadeiro é esse, é negar a si mesmo. Se nós não temos essas perseguições, glória a Deus por isso. Mas espera aí, tem gente que tem. E muitas vezes a gente fica ali, rodando em volta dos nossos problemas sentimentais, emocionais, algumas feridas, e acaba sendo ingrato pelo privilégio que temos de poder pregar o evangelho, de poder viver o evangelho que Jesus ensinou. E é lógico que muita gente prefere um outro tipo de evangelho, um mais fácil, um caminho mais fácil, mas presta atenção, nenhum atalho vai te levar para o reino dos céus, nenhum atalho. Deus, Ele capacita você a largar um vício, uma prática de pecado, seja qual for a prática, seja um roubo, seja homossexualismo, seja mentira, para Deus é tudo igual. Então Deus, Ele vai te capacitar, se você clamar, Ele vai te capacitar a vencer essas áreas da tua vida que tem te derrubado, que tem te deixado para baixo. Por isso é importante a gente ver o que tem acontecido, o que aconteceu lá atrás e o que está acontecendo hoje, não aqui no Brasil, mas por aí. Então eles vão cantar uma música de adoração agora, e eu gostaria sim, se você tem sentido que você foi uma pessoa, de alguma forma ingrata, egoísta, uma pessoa que só pensou no seu próprio eu, que você se arrependesse essa noite e pedisse perdão, para a gente ver se consegue fazer valer a pena o que Jesus fez por nós na cruz, o que essas pessoas fez por nós, para que o evangelho chegasse até aqui. Então, enquanto eles cantam essa canção, vamos meditar nisso. Eu sei que a gente é muito abençoado aqui no Brasil, mas toma cuidado para você não se embriagar com a tua bênção. Feche seus olhos, fica aqui na frente à vontade, em pé, de joelho, do jeito que você quiser.
visão da tua face é tudo que preciso. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo pois quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Aleluia, Senhor. Pai, eu coloco no teu altar, ó Deus, nossas vidas, ó Pai, nossos corações, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, gera, Pai, gera nos nossos corações, ó Deus. Gera, Pai, compaixão, Pai, compaixão pelas vidas, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, que venhamos sair daqui essa noite, ó Pai, gratos a Ti, ó Deus, pelo privilégio, Pai, pelo privilégio de poder Te servir, de poder Te adorar, Senhor Deus. Pai, mas não permita com que o nosso conforto, com que as bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Pai, venha nos afastar da nossa intimidade com o Senhor, ó Deus. Pai, não permita, Deus, com tristeza ou com alegria, Deus, saudável ou enfermo, ó Pai, queremos caminhar, ó Deus, junto contigo, ó Pai. Deus, nos ensina, Pai, nos ensina, Pai, a servir, ó Deus, o Evangelho que o Senhor nos deixou, Deus. E ainda que venha perseguições sobre nossas vidas, ó Pai, ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, Deus, a não perdermos, ó Pai, a não perdermos o alvo, Deus, a não perder o sentido, ó Pai, o propósito que estamos aqui, Senhor Deus. Deus, eu sei que Canaã nos espera, Pai, eu sei que Canaã nos espera, Senhor Deus. Pai, que venhamos passar nossa eternidade ao Teu lado, Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, fortaleça cada um que está aqui essa noite, Senhor Deus. Oh, Espírito Santo, queremos fazer valer a pena, Senhor Deus. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena,
Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: vale a pena. Gente, nós não somos daqui, amém? Isso aqui é passageiro. Então para que a gente vai ficar se preocupando tanto com as coisas deste mundo, se aqui é só uma passagem? Sabe, eu peço, pelo amor de Deus, não desista do caminho de Deus por causa de um pecado ou por causa de um sentimento. Não desiste. Deus vai te capacitar, Deus vai te fortalecer, mas não desiste. Eu vejo esses homens e eu falo: Deus, muitas vezes eu falo: Deus, que tipo de evangelho que eu sou? Às vezes alguma coisa tão pequenininha nos deixa magoado, chateado, e aí eu vejo o que essas pessoas passam. Eu falo: deixa eu criar vergonha e me posicionar como um cristão, como um filho de Deus. Amém? Que você possa sair daqui essa noite convicto de que vai valer a pena você renunciar ao pecado, renunciar a sentimentos, você negar a si mesmo, porque Canaã te espera, amém? E você possa comer o melhor dessa terra, mas ainda que você não coma, Deus preparou um lugar para você ao lado dele lá na glória, amém? Antes de eu encerrar, eu gostaria que você desse um abraço nessa pessoa que está do seu lado, bem gostoso mesmo, e fala para ele: ó, vale a pena, não desista. Fala para ele que vale a pena. Amém? Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Pai, eu te agradeço, ó Deus, por cada vida que está aqui esta noite, Pai. Deus, eu sei que cada um que veio aqui hoje, Pai, o Senhor trouxe a dedo, Senhor Deus. Pai, que o Teu Espírito Santo continue ministrando no coração delas, ó Deus. Tudo aquilo que foi falado essa noite, ó Pai. Pai, que o Senhor guarda a volta dela para casa, ó Pai. Cubra ela com Teu sangue, ó Pai. Pai, eu profetizo na vida deles, ó Pai, experiências sobrenaturais na Tua presença, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, dá ousadia para eles, ó Deus. Falar do Senhor lá fora, Senhor Deus. E capacita eles, ó Deus, a romper os seus limites, a romper as suas fraquezas, ó Pai. Capacita eles, ó Deus, a marcar essa geração, ó Pai, e a deixar um legado, Senhor Deus. A deixar um legado, ó Pai. E que a história, Pai, que a história da vida deles, que o Senhor está escrevendo, ó Pai, possa ter grandes feitos, ó Pai. Grandes feitos na vida das pessoas através deles, ó Pai. Abençoa eles, Deus, em nome de Jesus. Quem concorda, dá um aplauso ao Senhor bem forte. Deus abençoe a todos, até semana que vem. Não esquece do abraço, hein, nos irmãos, antes de ir embora.